Aê! Aê! Finalmente, depois de alguns meses, o meu retorno, Vanessa, ao canal Marca Páginas. E hoje eu vou falar um pouco sobre o último livro que eu li, a biografia do Stephen King, com o subtítulo Coração Assombrado, escrito pela Lisa Hugok. Aqui é o Alex. Aqui é a Miki, eu sou a Carol Robin. O meu nome é Vanessa. Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. Canal Marca Páginas. Sejam almoçar, E esse daqui foi a indicação da Carol. Primeiro, desculpa aqui por esse cenário, essa forma meio improvisada, mas vai ter que ser assim, porque nesses últimos meses eu simplesmente casei, mudei de profissão, não, mudei de trabalho e mudei de país. Mudei do Brasil para a Alemanha. Então agora minha casa tá meio que desmontada. Primeiro eu preciso dar um pouco do background da minha experiência, minha vivência com o Stephen King. Eu sou uma pessoa que admira Stephen King. Ele consegue escrever de uma maneira simples, que te entretém, te envolve, e assuntos e tramas muito interessantes. Um suspense que te prende. Eu acho que é um mérito muito grande dele esse tipo de literatura. Eu ainda não li muita coisa dele, só li 2 livros. Um é Insônia, que é um livro que talvez não seja dos mais badalados dele. Eu acabei lendo porque eu ganhei esse livro num concurso na internet faz muitos anos. Achei muito legal, mas o primeiro livro que eu li dele foi Cemitério Maldito, e eu gostei muito. Entrando então no mérito do livro em si, essa é uma biografia da vida do Stephen King, escrita por uma escritora chamada Lisa Hugok, e até onde eu entendi pelas referências, pelo que ela cita, pelo que ela menciona, o material que ela apresenta, essa foi uma biografia que não foi feita nenhuma entrevista direta com Stephen King. Ela meio que se baseou nos materiais publicados, entrevistas anteriores dele, nos próprios trabalhos dele, alguns meio que um pouco autobiográficos. Então ela se baseou em todo esse material. A impressão que dá é assim, que essa biografia é o resultado de uma pesquisa extensa, em que ela reuniu todas as informações que ela achou relevante, estruturou e pronto, surgiu a biografia. É uma biografia interessante, ao mesmo passo que a vida do Stephen King, que eu não conhecia muitos detalhes, sabia algumas coisas básicas, eu que não conhecia muitos detalhes, fiquei surpreendida. A vida dele é uma vida interessante. Às vezes eu tinha até a impressão de que a vida dele é quase que um roteiro de um filme, sabe? Você vê claramente na biografia dele, na história da vida dele, meio que uma jornada do herói. Uma estrutura mesmo de filme, aquela em que você começa, a pessoa que você se identifica, que é aquela pessoa que ainda não tem sucesso, que persevera e vai lá e pronto, e com o esforço dela, o grande sucesso, e aí quando ela tá no sucesso e tal, do nada ela tem alguns contratempos, mas ela se recupera, e parecia mesmo uma jornada do herói, uma estrutura de script de cinema. Achei muito interessante, gostei, fui surpreendida em algumas situações, tinha coisas da vida dele que eu nunca imaginei que aconteceram, ajudou um pouco a desmistificar um pouco essa persona que às vezes ele meio que parece que quer passar pro mundo, de que ele é sombrio e tal. Você vê que no fim ele é gente como a gente, tem uma família como todo mundo, os problemas de família, as coisas boas e assim vai. Porém, apesar de ter gostado do trabalho da autora nesse livro, em alguns momentos me incomodava um pouco momentos que ela fazia meio que suposições, do tipo, e o Stephen King, então, naquela hora, pensava isso, imaginava isso. E, é claro, ela se baseia em publicações, entrevistas, coisas que ele falou, mas eu acho que é muito forte ela querer assumir que ela sabia o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo na hora, mesmo que ele tenha falado o que sentiu, ou
alguma coisa do tipo em alguma entrevista, como é citado no próprio livro, tem algumas coisas que ele falou em entrevistas que depois ele meio que se contradisse, disse que estava mentindo na época, que tinha as razões dele para falar aquilo. Então ela assumir, mesmo que baseado em algum material, alguma coisa que ele falou, o que ele estava sentindo ou pensando, eu achei um pouco de presunção e me soa meio estranho. Então essa parte me incomodou um pouco, em alguns momentos que ela fazia esse tipo de coisa. Agora, falando sobre o conteúdo em si da biografia, do livro, eu não quero dar spoilers, não sei até que ponto uma biografia pode ser spoiler, mas é legal você acabar se surpreendendo com a vida da pessoa e tal. Então eu não vou dar detalhes da vida dele em si, só vou citar algumas coisas que eu achei bem interessante. Acho que assim, a coisa que mais me empolgou nesse livro foi a sensação sabe aquele filme The Wonders? O filme que conta a história de uma banda fictícia que só tem um sucesso. A parte mais bacana, o clímax da história desse filme é quando essa banda de uma música só tá lutando pelo sucesso e tal, aí eles ouvem a música deles sendo tocada na rádio, aí todo mundo sai correndo pela rua, gritando, e é construído de uma forma que você sai gritando junto na rua com eles, é muito emocionante. E eu tive essa mesma sensação, me lembrei desse filme na hora, quando ela conta da parte do lançamento, de toda a luta e tal dele, professor ganhando pouco com uma família já criancinhas para filhos pequenos para criar, então ele lutando ali no dia a dia e ainda tendo que arrumar tempo para escrever, então toda aquela luta, e aí o lançamento do primeiro livro mesmo publicado dele, e que já foi um sucesso estrondoso, que foi Carrie, a Estranha. Nesse momento que ela narra toda essa trajetória, me deu aquele sentimento de The Wonders. Foi a parte, acho que mais bacana, que mais me envolvi da história dele. Outro ponto interessante que eu gostaria de citar, para quem está interessado na biografia do Stephen King, meio que as obras dele, os livros que ele lançou, é um autor que ele imprime muito da vida dele nos próprios livros, da vivência dele. Então a própria obra dele é um pouco autobiográfica. Por exemplo, o Cemitério Maldito, não vou dar spoiler, mas o começo você já sabe que a trama ela se passa em um casal, uma família com um filhinho que se mudou para uma casa, e essa casa era do lado de uma rodovia muito movimentada, que passava muitos caminhões, meio que perigosa. E isso, descobri na biografia, é uma coisa que aconteceu com o Stephen King. Ele se mudou para uma casa em que tinha uma rodovia dessa e tal, a mesma ideia. Então, as próprias obras, de alguma forma, você consegue conhecer um pouco do espírito do Stephen King. E muitas das obras dele, não por acaso, se passam no Maine. O Stephen King, ele é um cara que nasceu no Maine, ele tem raízes muito fortes lá, ele até já morou fora, mas ele voltou e a vida dele foi feita lá. E muitas das histórias dele se passam no Maine. Então ele usa essa vivência da vida dele no Maine especificamente, com a cultura local e tal. Tem muito disso nas histórias e nos livros dele. E citando ainda a obra dele em relação a esse sentimento autobiográfico que a obra dele tem, acho que o ápice disso é o livro On Writing, que é sobre escrever. É um livro em que, teoricamente, ele falaria sobre o processo de escrita, como é para ele e tal, mas que você vê muito, ele acaba contando muito da história dele. Então é quase que um autobiográfico. Eu ainda não li esse livro, tenho muito interesse por saber de que se trata disso, que é um pouco autobiográfico, e agora, na verdade, a minha ideia eu li a biografia dele e eu quero ler os livros dele, que é um escritor que eu admiro, na ordem de publicação. Então agora já comecei, na verdade, o primeiro livro dele publicado, que é o Carrie, a Estranha. Assim que eu terminar, pretendo fazer um review, comentar um pouquinho da minha experiência com Carrie, a Estranha.
E aí vou seguindo e assim vai. E eu queria chegar logo no It, a Coisa, porque vai ser lançado um filme, então eu queria estar ali no meio do hype e conseguir ler o livro. Até tava comentando com o pessoal do canal, não, mas It, a Coisa é no começo de toda a bibliografia dele. Eu vou ler rápido e tal. Só que, quando se trata de Stephen King, o começo da obra dele é tipo o 18º livro. Então agora já perdi as esperanças de ler It, a Coisa antes do lançamento do filme. E é isso aí, vamos ter que ler na ordem. Um dia, em 2025, eu chego lá no It, a Coisa. O último ponto que eu queria deixar aqui, não sei quantos minutos já ficou esse vídeo, o último ponto que eu queria levantar em relação à biografia do Stephen King, Coração Assombrado, é uma discussão que é presente na vida do Stephen King e é referenciada, é citada nessa biografia também, é a questão de que ele sempre foi muito criticado, ele nunca foi muito valorizado pelos críticos e com uma literatura de qualidade. Só por ser categoria de horror, terror, suspense, ela não é uma categoria que, em geral, os críticos valorizam como de alta qualidade. Só que aí é um ponto interessante, que eu até estava discutindo com o pessoal do canal por WhatsApp, que mas você precisa... O que é uma literatura de qualidade? Você precisa ter... você precisa ser uma poesia toda cheia das palavras que ninguém conhece para ser algo de qualidade, uma coisa toda erudita? Eu não acho que é bem assim. Eu acho que você consegue ter uma arte, você consegue ter literatura de qualidade em coisas simples. É um mérito muito grande você conseguir de uma forma simples, com um texto que flui, de uma forma simples e elegante, contar uma história que envolve o leitor. Se isso não é mérito, eu não sei o que é, porque não é uma coisa que seja fácil de fazer, que todo mundo faz. E nesse ponto eu comparo, eu acho que tem muito a ver nesse sentido, o Stephen King com a Agatha Christie, que também é uma autora que eu admiro muito e que eu gostaria também de ler a obra toda. Quem sabe um dia também comece a ler, na ordem de publicação também queria ler. E esse é um ponto interessante. O que vocês acham? Vocês acham que Stephen King é uma obra para se levar a sério? Ou é uma literatura pop que só serve para entreter ali no momento e não é uma literatura de qualidade? Deixa os seus comentários sobre isso, porque realmente é um ponto interessante. Ele sempre foi muito criticado na vida dele, e agora, depois de 500 mil livros, com toda a notoriedade que ele tem, você vê que os críticos acabaram meio que mudando um pouco de lado, e agora começam a valorizar um pouco mais ele, o que eu acho muito justo. Deixe seus comentários, o joinha e o escambau a 4. One, two.